Boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui nessa casa e eu desejo que nessa noite nós possamos abrir os nossos corações e que nele entre sempre os ensinamentos de Jesus, que nós consigamos aplicá-los no nosso dia a dia, a fim de que a nossa vida se torne melhorada significativamente. Eu venho trazer um assunto para vocês hoje, é até do nosso anfitrião aqui da casa, né, que dá um nome à casa aqui, André Luiz. Ele, como médico, né, entre os homens aqui, depois médico no mundo espiritual, veio trazer valiosas dicas de como nós podemos melhorar a nossa saúde substancialmente. Sabemos nós que corpo e mente estão imediatamente atrelados, de forma que não há como fazer uma dissociação de um e do outro. Logo, nós então podemos concluir que se a mente não estiver boa, impossível o corpo físico também estar bom. E para poder ilustrar um pouquinho esse tipo de necessidade que nós temos, de ainda passarmos por complicações físicas, a fim de que nós melhoremos então a nossa conduta moral, eu venho trazer uma história do irmão X, contida no livro Estante da Vida, psicografado pelo Chico Xavier, que tem o título de Doentes e Doenças. Conta o irmão X, o Humberto de Campos, que ao acompanhar um benfeitor espiritual em visita a um hospital, ele observou que aquele benfeitor era muito habilidoso para conduzir, então, melhorias na parte física de pessoas, então, doentes, né, hospitalizadas. Então, eles chegando ao hospital, os dois fizeram suas preces, né, e estavam incumbidos naquela noite realizar o procedimento que harmonizasse o corpo físico de 4 indivíduos, dos quais ele quis apenas não dar nome a eles, mas sim enumerar. Então ele colocou como o companheiro, ou o amigo, o irmão, doente, seja lá como for, o número 1, 2, 3 e 4. O primeiro se encontrava com extrema falta de ar, dispneia. Não conseguia quase que balbuciar simples palavras. E mentalizando uma melhoria, ele prometia em voz baixa, por conta da sua extrema falta de ar, prometia a Jesus assim: Senhor Jesus, por favor, me ajude, quero ficar bom, porque eu quero servir dentro da sua seara, gostaria muito de ter a minha saúde recuperada. E os benfeitores espirituais, né, o Humberto de Campos e o benfeitor, observando, foram ter com o segundo, que se encontrava com muitas dores abdominais. Ele prometia algo até semelhante: ó Deus, por favor, me socorre, tira essas dores do meu abdômen, prometo que farei sua vontade, serei um dos teus trabalhadores mais assíduos. E foram até o terceiro, que se encontrava com cólicas renais muito doloridas, né? Dizem que a cólica renal é uma das dores mais difíceis de suportar, né? Mulheres, aí então eu estou vendo o pessoal balançar a cabeça aí, relatam aí que a dor é até maior aí que a do parto, né? E esse dizia o seguinte: mestre, por favor, tire-me essas dores, porque eu preciso estar com a minha família, preciso encontrar com meus filhos, minha esposa, preciso cuidar deles. E com essa dor aqui fica impossibilitado, né? O quarto se encontrava com artrite reumatoide, uma doença muito dolorida também, que compromete as articulações, faz com que a pessoa tenha dores aí quase que pelo corpo todo, né? E esse já tinha um pedido um pouco mais simples, mas também não menos rogativo, onde ele pedia que o atendesse, porque a sua dor era muito grande, que tivesse piedade da sua alma. O benfeitor o qual Humberto de Campos acompanhava, como uma pessoa muito habilidosa, né, nesse tipo de reprogramação, onde ele corrigia células defeituosas, harmonizava os hormônios,
transformava energias deletérias em energias salutares, de modo que, com o passar daquela noite e com o trabalho sendo executado por esses dois benfeitores, essas 4 pessoas se viram que quase completamente curadas das suas enfermidades. Isso é algo até surpreendente, mas muito possível da espiritualidade realizar. Antes de terminar essa história, eu quero deixar só uma informação que talvez alguns não saibam, mas cada um de nós tem o seu benfeitor espiritual. E esse benfeitor espiritual tem a capacidade de tirar qualquer tipo de enfermidade que nós tenhamos no nosso corpo físico. Só que vai depender da nossa melhoria de conduta, como vocês vão poder ver aqui no decorrer desse estudo. Se vendo livre das dores, esses 4 indivíduos hospitalizados, logo pela manhã, já começaram a tomar atitudes morais um pouco diferentes daquelas prometidas por eles mesmos. O primeiro, que dizia, vou servi-lo, né, que tinha extrema falta de ar, já se demonstrou um pouco impaciente com aquele ambiente, querendo que o médico o visitasse rapidamente, pedindo à enfermeira, de maneira muito grosseira até, que o médico viesse logo para lhe dar alta e ele ir embora para casa. Um tanto quanto agressivo, esqueceu completamente do que havia prometido, né, de que vou servi-lo. Esqueceu, por exemplo, poderia já começar servindo ao Criador, tratando a enfermeira de maneira mais cordial, né, principalmente. O segundo, com as dores abdominais, dizendo que então faria sua vontade. Ao ser então visitado por pessoas de determinada religião, se viu muito impaciente e pedindo para que as pessoas saíssem da sua frente, que ele não queria saber de nada, não quero saber de religião, coisa nenhuma. Sai da minha frente com essas orações, que eu estou muito ocupado aqui, eu estou querendo receber alta aqui e não tenho tempo para essas coisas. O terceiro, da cólica renal, que prometia então estar com a sua família, já foi dando ordens à enfermeira para que, se acaso sua esposa ligasse, dissesse que ele não se encontrava mais. Se ela me ligar, diz que eu não estou. Quer dizer, já você vê que já a conversa poucas horas antes era bem diferente, né? E o quarto, então, com artrite reumatoide, se dizendo também muito necessitado de se recuperar, ao ser visitado eu não sei se é camareira, qual que é o nome correto, mas a pessoa que leva o café da manhã, que a enfermeira acho que não faz isso, né? Acho que são, sei lá, as pessoas, as serventes, né? Sim, o pessoal da Copa, isso. Ao ser visitado pelo pessoal da Copa, ele já esbravejou, tire-me esse café da frente, esse café requentado, senão vou lhe atirar o bule na sua face. Quer dizer, ele não falou com tanta gentileza como eu disse aqui agora, né? Mas quem for ler lá vai conseguir ter noção do calor da emoção. De modo que os dois, Humberto de Campos e o benfeitor, ficaram extremamente estupefatos, né, vamos dizer assim, surpresos com aquela mudança de atitude. Ficaram um pouco atônitos, um pouco surpresos negativamente, né, com aquela mudança de atitude, né? Eles pensavam o seguinte: vamos curar esse pessoal aí, que eles vão melhorar. Então vocês imaginem, Humberto de Campos acompanhando um guia espiritual altamente qualificado, chegar a visitar um hospital, providenciar uma cura, e depois ficarem assim, atônitos com o problema emocional, moral de nós, né? Eu me incluo ali entre aqueles pacientes. De modo que logo em seguida o benfeitor espiritual daquela instituição, daquele hospital, foi conversar com os dois e disse assim: meus amigos, eu agradeço muito a boa ação que vocês fizeram aqui, mas infelizmente nós vamos ter que providenciar que esses 4 aí tenham os seus problemas restabelecidos. E aí eles observaram, quase que assim, inevitavelmente, vamos ter que ficar quietos, né? Porque não tem outra solução. E aí o benfeitor foi lá e providenciou que o problema voltasse nos 4. O primeiro com a sua falta de ar, o segundo com as suas dores abdominais, o terceiro aí com a sua cólica renal e o quarto com a sua artrite reumatoide. Isso demonstra que nós vivemos em um mundo onde a doença ainda é necessária.
A doença, ela é o aprimoramento da alma para a transformação do velho homem para o novo homem. Talvez fique difícil de entender num estudo tão curto como esse, mas a necessidade de que nós então adquiramos doenças físicas no nosso corpo é para que ocorra, durante o processo da enfermidade, um pensamento modificado de nossa parte. Como estamos agindo, como estamos providenciando no nosso dia a dia melhorias para aqueles que nós convivemos, como estamos providenciando melhorias para o nosso próprio eu, estamos agindo de maneira cordial, estamos merecendo ter uma saúde para que nós então usemos essa saúde para beneficiar o mundo. Humberto de Campos, no final dessa história, concluiu que se aquelas 4 pessoas então tivessem o seu problema restabelecido, elas fatalmente iriam provocar outros vários problemas em suas próprias vidas e nas vidas daqueles com os quais eles convivem. Então, a gente chega à conclusão, para resumir, para fazer aquele arroz com feijão, não adianta você resolver um problema do sujeito, tira a cólica dele. Aí ele transforma, ele vira um leão. Ele sai literalmente a pontapé mesmo. Ele fala, a língua dele dá uma rajada, assim, que nem uma espada do Darth Vader, lá da Jornada das Estrelas. Lá. A língua fica ferina demais. Então, para um indivíduo desse, se você resolve um problema dele, ele passa a criar outros 10 na vida dele. Falta de humildade, agressividade, impaciência, intolerância, incapacidade de perdoar, autossuficiência, egoísmo, egocentrismo e por aí afora. E no momento que o sujeito então está doente, ele obrigatoriamente acaba se vendo quase que algemado à sua doença, de modo que ele fica totalmente suscetível ao auxílio daqueles com os quais ele convive. Então ele vai ter que obrigatoriamente trabalhar um pouquinho mais a sua paciência, trabalhar um pouquinho mais a sua resignação, ser um pouquinho mais calmo, na hora de solicitar algo, não fazendo algo semelhante como aquele que disse que sai da minha frente, senão eu te jogo esse bullying aqui na cara. Olha como que a gente ainda precisa. E aí, eu vou colocar o título então aqui do estudo aqui na lousa. Não tem giz aqui, será? Aqui embaixo? Vamos lá. Como eu havia prometido, o texto eu intitulei como Regras de Saúde. Ele está contido no livro Aulas da Vida, do Chico Xavier, e de Espíritos Diversos, mas esse texto é do André Luiz. Ele chama Preceitos de Saúde, mas aí eu mudei o texto, porque preceito é uma palavra um pouquinho mais complexa, Então vamos colocar Regras de Saúde. O André Luiz, como médico brilhante que foi, e depois médico, benfeitor espiritual, dos mais exímios aí no mundo espiritual, que escreveu tantos livros, na mão do Chico Xavier, sabia mais do que qualquer outro benfeitor aí como nos orientar a respeito, pelo menos, da nossa saúde física. Quantas vezes nós não buscamos a saúde física através de medicamentos, atividade física? Vamos em busca de tratamentos alternativos, acupuntura, vamos fazer moxaterapia, vamos fazer reiki e por aí afora. Só que nós nos esquecemos que o nosso corpo pode ser muito bem tratado, mas como nós estamos tratando as nossas emoções? E o André Luiz dá a primeira dica que eu considero a mais importante de nós tatuarmos na nossa mente. A primeira delas é guardar o coração em paz, à frente de todas as situações e todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Vocês imaginem que, quando esse mundo foi formado, 4,5 bilhões de anos atrás, como diz a ciência, que Jesus já estava aqui auxiliando o Criador na sua confecção. Jesus já era Jesus naquela época. Estamos hoje quase beirando os 8 bilhões de habitantes na Terra.
mais 24, 25 bilhões de espíritos, somando todos aí nas várias esferas, dizem que nós temos 7, né, esferas aqui, só no nosso orbe, todas são comandadas por Jesus. Acredito que pela idade do Mestre, pela sua sabedoria, sua perfeição, Jesus tem o conhecimento de cada um de nós. Eu não consigo acreditar que Deus e Jesus, eu não vou nem falar de Deus, vamos falar de Jesus, que é o nosso comandante aqui, nosso governador aqui espiritual. Vocês imaginem que Jesus não está sabendo de alguém que mora aqui nesse mundo, não? Ou que ele está assim, de férias lá na praia e de vez em quando a gente dá uma quebradinha numa perna aí, bate o carro, fica doente, Jesus não está sabendo o que está acontecendo? Não é possível acreditar nisso, né? Não tem cabimento. Então, nós como espíritas e já um pouco conscientes do Evangelho, da codificação de Kardec, que orienta, dizendo que Deus sabe de todas as coisas, e até o Mestre Jesus disse no seu Evangelho que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha o conhecimento. Eu creio que todos nós, então, por obviedade, né, por ser óbvio, temos a consciência de que Deus sabe de tudo, de todas as coisas, de todas as pessoas. Quantas vezes nós não guardamos o nosso coração aqui, em agitação, em desconforto, em inconformismo, por imaginar assim, nossa, eu estou com um parente doente lá, como pode isso? Isso faz com que a gente fique muito afetado, o coração fique agitado. Ficamos até, em alguns casos, como até demonstrou outro dia aí, o pobre do pai do cantor que foi falecido aí no acidente, questionando, né? Será que Deus existe? Quantos de nós aqui talvez já não tivemos essa sensação? O André Luiz nos recomenda que nós devemos guardar o coração em paz, porque todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. E todos os patrimônios são todos mesmo. Não são só os bons momentos, são os momentos ruins também. Que no nosso entendimento é um momento ruim, é uma tragédia, é um acidente, é uma doença, é um desequilíbrio, é qualquer coisa, mas com a sabedoria divina, tomando conta de tudo, será que dá para a gente imaginar que tudo que está acontecendo não tem um fim positivo por trás? Como a gente citou aqui das pessoas doentes, será que essa doença então não está sendo a cura dessas pessoas? O professor Rodrigues um dia me disse isso no iLuz, eu fiquei, até deu aquele estalo assim na minha mente, e ele falou assim, olha, é muito complicado a gente tratar as pessoas aqui, porque todas vêm com os seus problemas, né? Financeiro, emocional, problema de relacionamento, problema de saúde. E como é que a gente explica isso para o povo? Que esse problema é o que está curando ela. Como que a gente faz para poder explicar isso para a pessoa? Até a pessoa conseguir ter esse entendimento, ter esse estudo mais aprofundado, demora um certo tempo. Eu fui aprender isso recentemente. Quer dizer, a doença então é a cura. Talvez alguns aqui vão falar assim, esse cara está louco da cabeça, como é que pode me dizer que essa dor aqui que eu tenho, que eu não mereço, ou que eu não fiz nada para ter? Baseado na nossa crença da reencarnação, nós sabemos que nós não provocamos tudo que nós passamos hoje somente nessa existência. Outro detalhe também importante, que eu quero citar aqui, que eu anotei aqui, deixa eu ver onde, fala a respeito das diferenças diferentes das doenças. Por exemplo, muitas vezes nós imaginamos que determinadas doenças são causadas por expiações de vidas passadas. Nem todas são. Por exemplo, uma gripe, você pega uma gripe aí, você pega porque é um vírus que está no ar aí. A gente pega uma gripe e fala, estou pagando pecado da encarnação passada. Quer dizer, nem tudo é isso. E nem tudo também aconteceu proveniente das encarnações passadas. A maioria das nossas dificuldades, dos nossos perrengues aí, nós adquirimos nessa mesma encarnação. Eu diria que até 90% aí, estou chutando um número alto aí. As nossas expiações mesmo, nossos chamados karmas, são 10% só. De vez em quando tem uma escorregada aí no caminho, que é alguém espirra perto de você lá, você pega uma gripe. Mosquitinho vem, te pica lá, você pega uma dengue aí. Está na moda, né, a dengue hoje, né? Quem não pegou dengue aqui é um milagre,
passou por um milagre aí, né? Está todo mundo com dengue. Então, continuando aqui, vamos lembrar bem dessa primeira dica. Vamos guardar nosso coração em paz, conscientes que Deus está observando tudo e todos. Você está com um parente doente lá? Não acabe com a sua mente, não destrua o seu bem-estar, não fique cultivando noites mal dormidas, porque isso não fará com que a pessoa tenha o seu problema resolvido. Vamos então confiar que Deus está observando tudo e todos. Vamos procurar fazer algo então para poder ir lá auxiliar a pessoa. Teu parente está doente? Faça uma pesquisa aí, descubra um médico bom para curar ele, descubra um tratamento alternativo, leve um remédio para ele, leve um abraço, vá visitá-lo. Agora ficar em casa, ai, meu parente está doente, eu estou triste demais. Vai resolver o quê? Acaba sendo assim uma inexperiência de nossa parte, e indiretamente acaba também quase que nós nos revoltando contra a sabedoria divina. Porque você acreditar, por exemplo, que teu filho sofreu um acidente de carro e desencarnou, você imaginar que isso é um castigo que foi imposto a ele, demonstra extremo desconhecimento do que o Evangelho nos informa, que a morte não é uma condenação. O desenlace físico é apenas o retorno do prisioneiro ao seu lar verdadeiro, de modo que ele fica então livre do cárcere, como está no Evangelho, exatamente assim. É o prisioneiro liberto do seu cárcere. Porque nós somos seres espirituais, não seres mundanos, terrenos, né? Então, quando alguém sofre um acidente e desencarna, nós temos que ter isso dentro da nossa mente. Que fique só a saudade, mas que nós tenhamos o entendimento adequado para que nós não nos revoltemos e nem passemos a enxergar o Criador como alguém punitivo, alguém que condena. Isso não existe. Se o Pai nosso aqui, uma pessoa que foi o nosso progenitor aqui nessa encarnação, tem extremo cuidado com nossa saúde, com nosso bem-estar, imaginem só o Criador, imaginem só Jesus. Vocês imaginem que Ele vai abandonar a gente? Deus vai abandonar a gente? Nós precisamos nos lembrar disso, para que nós garantamos então a nossa saúde, a nossa integridade, o nosso bem-estar moral. Senão a gente vai ficar perturbado aí, porque problema tem demais. Só que o problema ainda está sendo necessário para a humanidade. A segunda dica diz que nós devemos nos apoiar no dever rigorosamente cumprido, pois não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. São os nossos compromissos corriqueiros, os nossos comprometimentos de trabalho, com a família principalmente, a nossa disposição em servirmos aqueles com os quais nós convivemos, e servir com esse dever então rigorosamente cumprido. Por exemplo, falando na parte do trabalho, quantas vezes a gente não pode inventar aí um atestado falso para poder ficar em casa, né? Não estamos agindo de maneira correta com a nossa consciência. Vai lá, está com uma dorzinha lá, vai lá no médico e inventa, está com uma dor descomunal lá, que se eu não pegar um atestado eu vou desencarnar aqui logo, e por aí afora. Tinha um amigo meu que ele arrumava trabalho e ficava lá, por exemplo, uma semana trabalhando, aí o pessoal registrava ele. Daí uns 3, 4 dias, para não dar muito na cara, assim, ele ia lá no outro amigo dele que era enfermeiro, mandava pôr uma botinha de gesso no pé e falava que estava com o pé quebrado, só para poder pegar um atestado. Ficar 2 meses em casa. Aí ele ficava assim, pulava de um serviço para o outro, ficava dando atestado, só para ficar sem fazer nada e ganhando dinheiro, né, recebendo seu salário lá. Então, quem age dessa forma não está cumprindo rigorosamente com aquilo que combinou, até com a sua própria consciência. A pessoa informa ela mesma que ela não é honesta. E isso não traz bons fluidos, não traz uma harmonia física, que é sempre consequência da harmonia moral. A terceira dica diz para nós cultivarmos o hábito da oração. A prece é a luz na defesa do corpo e da alma. A oração, quando perguntado uma pessoa para o Chico Xavier: Chico, quantas vezes eu deveria, ou eu devo, orar por dia? O Emmanuel, prontamente ao lado do Chico, disse: diga isso nosso irmão, que o quanto mais vezes for possível. Ou seja, devemos orar então, para garantir a nossa harmonia moral e mental, o tempo todo.
Aí você pensa, nossa, mas eu vou ficar fazendo oração, como é que eu faço? E o meu trabalho, o momento do meu lazer, da minha alimentação, o momento que eu estou assistindo um filme, que eu estou lá vendo a novela, assistindo um jogo. Então, você pode estar permanecendo em prece o tempo inteiro. Você pode, por exemplo, estar lá assistindo um jogo e mandando boas vibrações para os jogadores lá, para que nenhum deles se machuque, eles não entrem em atrito. Você pode, no momento que está indo da sua casa para o trabalho, mentalizar que o seu trabalho vai ser ótimo e que o seu dia vai ser produtivo e que as pessoas com as quais você vai se encontrar vão agir de forma produtiva também no seu trabalho, otimista, alegre. Ou seja, vocês estando aqui, por exemplo, me ouvindo nesse momento, podem estar me enviando boas vibrações. Isso pode ser considerado uma prece, por que não? A prece não necessita de rituais. Jesus não ensinou nenhum ritual para a gente. A prece é uma comunhão mental com o Criador. E a prece, principalmente, a de gratidão, onde a gente reconhece, por exemplo, olha que maravilha, vou fazer uma prece aqui agora que vocês não vão nem perceber, que beleza estar aqui com vocês, hoje. Uma noite agradável, fria, mas num ambiente aconchegante, cheio de pessoas bonitas, bem vestidas e atenciosas. Quer dizer, estou jogando a minha gratidão a vocês aqui nesse instante, por estarem me doando a atenção que vocês estão me proporcionando e que para mim tem muito valor. Isso já é uma prece, já fiz uma prece aqui. Então, permanecer em prece, cultivar o hábito da oração, agradecendo a tudo que você olha aqui e tudo que você vê, que tem muito valor, é algo de extrema benfeitoria para você mesmo, para nós mesmos. A quarta dica diz para que nós ocupemos o nosso tempo disponível com trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. Ou seja, vamos trabalhar, vamos fazer o bem, aí vamos produzir, né? Esse trabalho que eu estou dizendo aqui é até o trabalho remunerado mesmo. Vamos lá na nossa empresa, no nosso trabalho, no nosso posto de serviço, vamos trabalhar sim, mas vamos não nos esquecer do refazimento necessário. Trabalhar demais também não vai fazer com que você tenha saúde. Quem trabalha muito, eu conheço gente que trabalha 24 horas, direto, principalmente pessoas que trabalham na área da saúde. Trabalham em hospitais aí. Outro dia um amigo meu me falou, nossa rapaz, você não faz ideia. Outro dia eu tive que trabalhar 36 horas direto. Porque outra pessoa que ia me cobrir teve que faltar, aí meu chefe chegou e me ofereceu, aí eu fiquei 36 horas dentro do hospital trabalhando. Eu falei, mas como que você aguentou? Ele falou, eu dormi umas 2 horinhas lá, madrugada lá, eu consegui dar uma escapada. Aí eu pergunto para vocês acreditam que um organismo desse vai suportar muito tempo fazer esse tipo de rotina? Nosso corpo não foi feito, não é uma máquina indestrutível. Até as máquinas precisam de descanso. Até um carro teu, se você ficar andando com ele aí sem parar 24 horas por dia, não dá 2, 3 dias, aí ele quebra. Agora se você anda um pouquinho hoje, vai daqui até ali amanhã, às vezes o carro fica 1 ano, não quebra. Não é assim? Se um carro é assim, imagine o nosso corpo físico, que é semelhante a ele, é uma máquina também. Então vamos trabalhar sim, mas vamos também guardar o refazimento necessário aí. O descanso é imprescindível. Quarto item. Não, eu já falei o quarto item. Complementando então o quarto item, ele diz que a sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Ou seja, a mente vazia, o restante da frase vocês sabem, né? Então, vamos ocupar nossa mente também. Não trabalhar demais, mas também não trabalhar de menos. Ficar muito paradão lá, e aí, como é que faz? Como diz o texto que até meu amigo Reinaldo colocou outro dia ali, ele diz que experimente ver a água parada para você ver. Ela estraga, ela apodrece, cria lodo, vai criando problema, né? Então nós somos como a água, precisamos permanecer agitados aí, precisamos estar em movimento. Água parada estraga, né? Quinto item, estudar sempre. A renovação das ideias favorece a evolução do espírito. Queremos muito conviver com os anjos, subir aos céus, né? Viver em mundos superiores. Eu mesmo estou doidinho para comprar uma casinha do lado do André Luiz, lá no nosso lar. Lá. Quem não quer, né? Queremos conviver com os espíritos iluminados aí, né? Encontrar o Chico Xavier quando a gente desencarnar. Beleza, já pensou? Só que pensem bem. Vamos ser práticos no nosso raciocínio. Imagine só.
para eu poder chegar perto desse pessoal aí, ter um autoconhecimento já na conduta moral, já tem uma doçura, já tem um aprendizado dentro do que nós de fato viemos aqui fazer, nós precisamos entender que nós precisamos estar com a mente sempre em constante expansão. Não necessariamente a caixa craniana, aí, porque diz que a gente usa só 10% da capacidade, né, do cérebro. Então vamos começar a trabalhar nosso aprendizado de coisas novas para que nós então comecemos a utilizar 11% da nossa capacidade, 11,5% ou 10,1% já está ótimo, já está melhorando bastante. Se nós estamos num processo evolutivo e queremos então chegar perto dos grandes, precisamos aglutinar, acumular conhecimento. Precisamos trazer para o nosso dia a dia a informação de que temos coisas novas para nós aprendermos o tempo todo. Eu uso como exemplo aí esses telefones celulares aí que hoje em dia fazem de tudo. Quantos de nós às vezes não nos acomodamos na informação assim, não, esse telefone é muito complicado de mexer. Dá só um daquele pequenininho para mim que só tem os números grandes lá, eu só aperto lá e aperto o verdinho lá e pronto, tá bom demais. Quer dizer, já pensou quando você chegar lá no mundo espiritual, se deparar com uma parafernália eletrônica lá, que está aí quase 100 anos à frente do que está aqui na Terra? Aí você vai passar uma vergonha, fala, nossa, tinha um telefoninho lá, um negócio de nada, lá você não queria aprender a mexer. Agora nós estamos com complexos computadores aqui, vamos botar você para operar eles, operacionalizar eles ali. Aí vai ser complicado para a gente. Vamos começar a aprender agora então. Vamos expandir nossas ideias para novos conhecimentos agora, enquanto é tempo. Estamos aqui encarnados para... Até isso faz parte da melhoria da nossa conduta. Se a gente se acomoda, fala, não, tudo que eu sei está bom já. Então precisamos entender que nós vamos ter que nos conformar em permanecer na mesma estaca zero que nós estamos agora. Se a gente quer subir degraus, aí precisamos então colocar coisa nova dentro do nosso entendimento. Se acomodar, não, isso é muito difícil. Essa é uma desculpa muito fácil. Eu vejo muita gente falando, quando às vezes eu coloco uma mensagem lá no Facebook, lá, mas isso é difícil demais de fazer. Falar do perdão, por exemplo, é difícil mesmo, é difícil perdoar. Mas ninguém está falando que é fácil. Nós estamos falando que é preciso fazer isso. Agora, se nós vamos fazer ou não, cabe a nós. Mas é difícil mexer em celular. É difícil, Quanto tempo você acha que você vai viver ainda daqui para frente sem aprender a mexer naquele aparelho lá? Computador, pelo amor de Deus, não me fala de computador que eu não sei nem ligar o botão lá. Tem um amigo meu que fala isso. Ele fala, não quero saber de computador, ainda ele até brinca, fala, não quero saber, mas não tem raiva de quem sabe. Ele brinca falando isso. Mas é sério, ele não sabe ligar um computador. Precisamos aprender coisa nova. Aí a gente vai estar então crescendo. Vamos estar preparados então, para além de aprender a mexer no celular, como eu usei aqui como exemplo, vamos poder estar abrindo espaço dentro da nossa mente, do nosso espírito aí, para que então haja novos conhecimentos no campo da convivência mais harmônica. Por exemplo, onde você vai encontrar alguém que tem difícil trato, aquela pessoa enjoada, complicada, você vai colocar junto da informação de como mexe com o celular, vai colocar a informação de como lidar bem com essa pessoa, sem você sofrer e sem fazer ela sofrer também. E de uma certa forma até auxiliando ela a não ser tão complicada assim. Quer dizer, no mesmo espacinho que você vai abrindo brecha ali para aprender a mexer no computador, ali do ladinho ali fica um espacinho para você melhorar a tua conduta moral também. É isso que o André Luiz nos recomenda aqui. 6º item, evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo na sombra de baixo nível. Aí eu faço pequena linha aqui. Imaginem vocês essa linha do nosso processo evolutivo, de modo que aqui, no início, onde fomos criados, simples e ignorantes, como disse a espiritualidade a Kardec, quando nós fomos criados aí, na forma, vamos dizer assim, na forma original ali, zerado, sem nenhum conhecimento. Vamos imaginar que hoje a gente está aqui já, percorremos aí, um quarto do caminho, 1/5, vamos chutar aí. Aqui é a angelitude, quando um dia chegaremos à perfeição. Estamos aqui.
O André Luiz fala aqui nesse texto que no momento que nós nos encolerizamos, ou seja, nos enraivecemos, permitimos então baixar nossa vibração a níveis muito inferiores, nós nos animalizamos, ou seja, voltamos a ter a aparência de animais, semelhante à aparência que nós tínhamos quando nós éramos ainda homens das cavernas. Ou seja, damos um passo naquele momento, um salto aqui, para trás. Não que a gente vá diminuir na nossa jornada evolutiva aí, ninguém regride, né? Essa é uma lei divina, lei do progresso, né, que a espiritualidade nos informou. Mas naquele instante onde nós demonstramos brutalidade, agressividade na fala, nesse momento nós voltamos e perdemos a noção, perdemos o juízo. Vocês peguem o exemplo de pessoas que brigam no trânsito, aí uma mata a outra por conta de um retrovisor quebrado. Vocês peguem pessoas aí que um relou no carro do outro no supermercado, ali no estacionamento do shopping, a outra vai lá, risca o carro da outra inteira. Quer dizer, é vergonhoso. A gente volta a ser seres aí quase que trogloditas, literalmente. E aí tem uma informação interessante para a gente utilizar aí. Quando a gente estiver bravo, talvez a gente não vai conseguir fazer isso, mas é uma dica até um pouco engraçada, porque é uma recomendação de uma psicóloga que orienta o seguinte a nós. Falou, eu tinha uma cliente lá que ela me dizia que brigava muito com o marido e jogava prato no chão, copo na parede, aquela briga feia mesmo. E ela contava isso e falava assim, mas eu não queria brigar com ele, mas eu não consigo, eu fico muito enraivecido, eu quero pegar ele pro pescoço, mas eu não faço isso porque ele é mais forte que eu, né? Eu não vou conseguir ganhar a briga. Mas aí a psicóloga deu uma orientação que eu achei muito interessante, simples, mas muito, muito proveitosa. A psicóloga disse o seguinte, faz o seguinte, quando você estiver brigando com seu marido, está lá maior quebra-pau, faça o favor para você, vá até a frente de um espelho e se olhe. Veja como você vai estar transformada nas suas feições. Aí ela falou que foi lá e fez isso, essa amiga minha. Foi lá um dia brigando, foi na frente do espelho, ela estava lá que parecia que ia explodir, ela não se reconheceu. Quer dizer, não dá nem para deixar alguém tirar uma foto da gente num momento desse, né? Quer dizer, imagina se quando você está brigando lá, você gostaria que alguém tirasse uma foto tua e colocasse lá na internet, no Facebook, lá? Ninguém quer, né? Porque a gente fica transformado. A gente baixa tanto a nossa vibração que nós nos transformamos em quase que leões aí. Onde você não cospe fogo porque você não é dragão, senão você cuspiria. Então, dica do André Luiz. Evitemos a cólera, evitemos a ira, a raiva desmedida. 7º item, fugir da maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Você enfiar a mão dentro de uma água que está paradinha ali, mas tem um lodo no fundo, a primeira pessoa que vai se sujar ali com o lodo vai ser você mesmo. E a água já vai ficar improdutiva, não vai ficar mais límpida. Então não mexe no que está quieto. Fazer a maledicência ou agir julgando as pessoas ou querendo impor a elas as suas atitudes morais é uma prepotência muito grande. Porque eu imagino então que você deve fazer aquilo que eu faria. Mas eu não estou na sua pele, como é que eu posso ter uma prepotência dessa forma? Então eu faço a sugestão aqui para nós, ao qual eu me incluo também, que nós troquemos a maledicência pelo auxílio. Busquemos então, ao invés de criticar alguém que nós vemos que está fazendo algo errado, vamos buscar então uma forma de auxiliar moralmente essa pessoa. Ao invés de ir lá criticar o cunhado, criticar a sogra, vamos buscar uma maneira de descobrir como deixar eles mais felizes ou amenizar um pouco o seu sofrimento, né? Porque enquanto estamos na maledicência, estamos, como o Haroldo Dutra Dias disse numa palestra que eu assisti, que eu achei sensacional o termo, sentados de pijama no sofá, querendo comandar o mundo. Os indignados de pijama, sabe? Aí eu imaginei na hora eu sentado num sofazinho, sabe aquele sofá do papai, né? Com pijamão lá, com aquela touquinha na cabeça, agora que está frio, né? E lá dando ordens, fulano devia fazer isso, você devia fazer aquilo, você é isso, você tem uma cor diferente da minha, você tem uma opção de pensamento diferente do meu. Quer dizer, olha que absurdo. Ficar falando mal dos outros, aí você ganha o quê? Fica lá, aquela aguona parada lá, vai apodrecer também.
O maledicente está sempre parado, ele não produz nada. 8º item, sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, mesmo que ligeiro. O ar puro é precioso alimento e o banho revigora energias. Olha só que importante também para a saúde, respirar fundo sempre. Dica para quem vai fazer vestibular aí até. Quem está aí pensando em fazer uma prova difícil aí, respirar fundo. O que acontece muito com o pessoal que vai fazer prova assim, em concurso, em vestibular, a pessoa fica tão tensa que ela não respira. E o nosso cérebro é o órgão que mais consome oxigênio. Ele, que é o processador de todas as informações, fica momentaneamente empobrecido de energia. E isso faz com que nós nos esqueçamos de absolutamente tudo. Tem gente que vai fazer vestibular e fica tão apavorado que não lembra nem o próprio nome, não lembra o próprio RG, CPF. O cérebro está sem oxigênio. Então a dica aqui de respirar fundo é para isso também. E contemple o ar, contemple a beleza do oxigênio gratuito. Não estão taxando ainda o oxigênio, está de graça ainda, vamos aproveitar, né? O dia que o pessoal começar a cobrar aí, vai ficar caro, né? Porque a gente respira bastante. E quanto ao banho, nesse tempo de frio é engraçado, às vezes a gente fala, não vou tomar banho hoje não, nem fiquei suado, né? Deixa quieto, hoje, como tinha o cara da praça, passa uma alfazema aí, tá bom, lembra? Passar uma alfazema e tá beleza, tá nada. Precisamos tomar banho, independente de a gente estar com o corpo muito limpo. O banho ele é revigorador de energias espirituais. O André Luiz tem até livro, tem até textos dele, que eu não vou entrar agora nesse mérito para não demorar muito, onde ele recomenda, por exemplo, a hidroterapia, que é feita com muita regularidade, até no mundo espiritual. Tem os banhos termais lá. Esse é um outro assunto, um outro dia. Então vamos tomar banho sim. Não dá para tomar banho hoje, está muito corrido, estou no trabalho, estou agitado aí. Lave suas mãos então, lave seu rosto e não esqueça de passar a mão úmida por cima das orelhas. Essa é uma dica do professor Rodrigues lá, né, Reinaldo? Onde ele recomenda para a gente o seguinte, quando você está muito cansado, muito agitado aí, passa a mão molhada por cima da orelha assim, e isso dá um refresco assim na nossa mente, dá uma revigorada. Eu fiz isso já e funciona mesmo. Quando está muito agitadão, cansado, principalmente em dia muito quente, né, agitado, entre trânsito e tal, chega em casa, lave o rosto e passe a mão úmida por cima das orelhas. Você vai ver que diferença que faz, é muito significativa. 9º item, coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto o imprudente vive para comer. Essa é uma questão até que unânime, né, entre os médicos aí, os nutricionistas aí, né? A gente tem aquela impregnado no nosso subconsciente aí das vidas passadas, da época que a gente disputava alimento à tapa mesmo, dessa época aqui, ó, que a gente estava aqui atrás animalizado, lembra? A gente voava no pescoço do irmão lá para poder pegar um pedaço de carne para comer lá e comia crua mesmo, éramos animais mesmos. Então, dentro desse pensamento, dentro dessa animalidade, nós ainda guardamos o resquício de que precisamos comer muito para acumular energia, porque eu não sei quando que eu vou poder comer de novo. Naquela época, às vezes a gente ficava 3, 4, 5 dias sem achar alimento, né? Hoje não, hoje a alimentação é abundante aí, né? Sem contar que nós gastamos energia de modo muito mais sensato do que era antigamente, onde a gente tinha que ficar procurando alimento, aí caçando, subindo em cima de árvore e por aí afora. Hoje nós temos carro, moto, ar-condicionado, ar-controle da televisão, lá não precisamos nem levantar para apertar o botão mais, né? Então a vida está muito fácil, gastamos muito pouca energia. Então nós precisamos entender isso e começar a comer menos também. Eu estou precisando usar esse exemplo aí, porque né, não sou muito exemplo para poder contar, não estou muito magrinho não. Mas eu também estou na luta aí, junto com vocês, junto com nós todos. 10º e último item diz que devemos usar a paciência e o perdão infatigavelmente. Ou seja, é o 70 vezes 7 mesmo. É o perdão constante. Todos nós temos sido rigorosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Quantas pessoas não desencarnam aí por conta de emoções violentas, por incapacidades de perdoar o sujeito que está ao seu lado, sofrem infartos fulminantes, jogam literalmente seu coração dentro do vinagre. O vinagre, vocês sabem que não conserva nada vivo dentro dele, né?
Imagina só você pegar o teu coração e jogar dentro do vinagre. Pronto, é esse momento aí em que você está impaciente e com incapacidade de perdoar. Ah, mas é difícil demais perdoar, é difícil ter paciência. Você não viu, você não conhece minha sogra. Então, mas a tua sogra está programada rigorosamente para ser exatamente como ela é, para trabalhar a tua paciência. Como foi citado no primeiro item aqui. A tua sogra não é a sogra do vizinho, a sogra é sua mesmo. Eu uso o exemplo de sogra aqui, me perdoem as sogras aqui presentes, é porque é um modo, popular de brincar aí, com os exemplos de dificuldade de relacionamento. Eu mesmo adoro minha sogra, não tenho o que falar dela. Mas, para poder exemplificar assim, pessoas de difícil convívio, não tem ninguém que está no teu caminho, ou no nosso caminho, que não tenhamos então a incumbência de trabalhar as nossas imperfeições. Se o parente difícil lá está no teu caminho, é porque você precisa trabalhar mais a sua tolerância. Se você já estivesse ótimo na tolerância, pode ter certeza, Deus já não ia colocar uma pessoa difícil no teu caminho. Então vamos entender isso. Todo mundo convive com a gente, são as melhores pessoas para nos tornar pessoas melhores. E para finalizar então, que a hora o relógio ali infelizmente não para, eu venho fazer uma leitura muito breve de um ensinamento que eu acho muito precioso, do José Carlos de Luca, que está contido no livro chamado O Médico Jesus, onde ele dá dicas a respeito das nossas emoções e suas consequentes enfermidades físicas, ou seja, as nossas doenças. Ele começa falando o seguinte: não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los, sem que a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior, do cerne para a forma transitória. Aí começa o texto onde eu acho muito interessante de ser contado aqui para vocês. Sim, diga ao seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que a sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Olha que forte isso, hein? É um tapinha no nosso rosto com luva de pelica aí, Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Mencione que sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida, procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução de artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem solução para a depressão. Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicam auxílio para os problemas da tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem as suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama, todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade, por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmas. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles. E por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura sempre é uma autocura, e o Evangelho de Jesus é a farmácia onde nós encontramos
os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quando nós nos decidiremos, e eu acrescento aqui, quando então nós vamos tomar posse da nossa vida e termos a consciência que estamos aqui para aprender e para principalmente servir. Porque Jesus foi enfático em dizer: eu não vim ser servido, eu vim para servir. Então, se Jesus, que já é perfeito, antes desse mundo aqui ser criado, se Ele veio para servir, imagine nós se não viemos para fazer o mesmo. E servir é compreender mais, é tolerar mais as diferenças, é ter mais doçura no trato, mais feição amena na sua expressão facial. Quantas vezes nós não agredimos as pessoas, às vezes com uma testa franzida, um olhar irônico? É ter esse tipo de entendimento e fazer a vida mais doce, trazer as pessoas para mais próximas, aliás, as pessoas mais próximas de nós, e com isso aumentar a nossa felicidade, a nossa sensação de boa produtividade, e isso vai garantir então que nós tenhamos a saúde física que nós tanto almejamos. Sem mudança de conduta, sem acúmulo de boas vibrações, de boas atitudes, vamos ficar ainda tendo que viver muito tempo doentes, passando por acidentes aí, às vezes até com pouca compreensão. Eu faço acupuntura e ontem uma amiga minha me perguntou assim: escuta, Sander, eu faço acupuntura assim, eu sou acupunturista. Uma amiga me perguntou assim: escuta, eu vou ter que fazer acupuntura até quando? Eu falei: olha, vai depender de você. Se você descobrir o que está causando a sua dificuldade, o seu desequilíbrio orgânico aí, você vai ficar livre de mim, aí eu não vou precisar mais fazer acupuntura em você. Ela falou: então, eu não sei, porque eu tenho uma ansiedade muito grande e tal. Eu falei: então, enquanto você não trabalhar o teu emocional aí e descobrir uma maneira de tirar essa ansiedade da tua vida, vai ter que ficar fazendo acupuntura, medida paliativa. Tomar remédio, medida paliativa. Fazer aí qualquer tipo de tratamento aí, quer dizer, nós temos como, por obrigação até de questões óbvias, buscarmos o que está no início do problema, o que está causando o problema. Não adianta a gente tratar o problema depois de estabelecido. Então, que nós consigamos ter a certeza de que o que está causando o problema em nós somos nós mesmos. Não existem fatores externos. Tudo está dentro da nossa conduta. Conseguindo melhorar o nosso trato, vamos ter a abertura divina para o seguinte: Deus é mais ou menos prático. Sujeito aí está agindo bem, para que nós vamos pôr doença no caminho dele? Ele está ajudando a gente lá, ao mundo melhorar. Não precisa ficar doente. Agora o sujeito está indo por um caminho tortuoso, está destruindo as pessoas na maledicência, na incompreensão, está causando desarmonia, está querendo fazer o mundo regredir no seu progresso. Vamos botar um freio nele, né? Vamos botar uma doencinha aí, fazer o quê? É assim que é o pensamento divino. Ele é educativo, ele não pune ninguém. Então eu desejo que todos nós possamos aproveitar um pouquinho mais desse ensinamento. Agradeço muito a atenção de todos aqui presentes. Desejo que todos saiam daqui um pouquinho melhores que quando chegaram. E que Jesus abençoe os corações. Muito obrigado pela atenção. Espero voltar aqui em breve e trazer de novo aí mais um estudo aí para que a gente se sinta mais feliz e, acima de tudo, mais saudáveis, fisicamente e espiritualmente. Obrigado, gente.